Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que o Senhor te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estar firmes no Senhor. Amém? Firmes em Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele diz para nós estarmos buscando a nossa força em Deus. Amém? Precisamos estar buscando a nossa força no Senhor. E o Senhor, Ele está realmente operando para aqueles que nele confiam, naqueles que nele o buscam. Amém? Então nós temos aqui o Salmo 34, é um salmo tremendo, no qual o Senhor, Ele, pelo Espírito Santo, é um salmo de Davi, no qual louvarei o Senhor em todo o tempo. Meu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos e nenhum sequer deles se quebra. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Salmo 34, nós vemos que o salmista era um homem realmente de louvor. Amém? Homem que tinha o instrumento. Ele diz, louvarei o Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse realmente é um louvor de adoração, meu irmão. Porque o louvor completava aquilo que Davi já tinha. A minha alma se gloriará no Senhor. Davi, na verdade, era um homem que amava o Senhor de todo o seu coração. Davi buscava o entendimento da palavra de Deus. Davi, ele buscava ter entendimento até para ensinar as pessoas, meus irmãos. Davi já era um pregador. Aleluia. Nós vemos que ele dizia lá no 11, vinde, meninos, ouvi-me, e eu os ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Se possível, nós temos que ter paz com todos, precisamos viver a paz, não a paz que o mundo nos dá. O justo, ele vai passar pelas tribulações, nós passamos pelas provações, passamos por todas as situações, somos provados, aleluia, em todos os momentos. Mas o Senhor, no meio disso, Ele quer nós confiantes. Aqui está um homem realmente que passou por muitas lutas, muitas provas, perseguições, mas um homem que ele clamava a Deus e buscava, aleluia.
Ele diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O salmista sabia que quando ele clamava a Deus, Deus o livrava. E ele sabia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos a unção de Deus, meu irmão. Nós temos no mundo espiritual uma ordem de Deus para nos guardar. Nós vemos, meus irmãos, que nós saímos da batalha espiritual, mas não saímos sozinhos. Há um exército de Deus ao nosso lado, meus irmãos. Há um exército de Deus, aleluia, está pronto para agir ao nosso favor. E nós precisamos crer, meus irmãos, precisamos crer, aleluia. Nós vamos passar pela prova, tem prova que nós vamos passar, mas nenhuma ação do maligno pode ser além daquilo. O Senhor diz que nós sofreríamos tentação, mas não além daquilo que nós pudéssemos suportar, meus irmãos. Nós precisamos estar confiante em Deus, precisamos andar em Deus, confiar em Deus, aleluia. Temos aqui o segredo. O salmista está falando da justiça, aleluia, porque ele diz que o justo clama, meus irmãos, e o Senhor responde. O justo passa pelas angústias, mas ele clama e o Senhor responde. Ele diz: prova o Senhor e vê que o Senhor é bom. Amém? E se provar, meus irmãos, é realmente busca o Senhor. Ande com Ele. Você vai ver que Deus é bom. É misericordioso. Entra na presença de Deus realmente. Do jeito que o salmista estava entrando, você vai ver que Deus é bom. Deus é tremendo. Deus quer fazer coisas novas na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Estamos na tribulação, mas a tribulação, meus irmãos, ela tem que ser um exercício exatamente para nós termos paz. Meus irmãos, é no meio da tribulação que nós precisamos ter paz. É no meio das provas, das guerras que nós precisamos ter paz. Nós vemos que Davi, perseguido, quantas vezes Davi foi perseguido? Nós vemos que o seu próprio filho tentou tirar a sua vida. Nós vemos que o rei Saul tentou tirar a sua vida. Quantos homens tentaram tirar a sua vida, meus irmãos? Mas era um homem realmente que estava em paz com Deus. Era um homem guardado por Deus. Aleluia. Ainda que os exércitos de Saul cercavam, ainda, meus irmãos, Deus sempre livrou Davi. Eu digo, aqueles que buscam Deus, ainda que as ações do mal se levantem contra as nossas vidas, Deus sempre vai nos livrar, meu irmão e minha irmã. Deus vai sempre nos livrar. Como Daniel, ele foi livrado da boca do leão, porque o anjo do Senhor estava lá. Amém? O anjo do Senhor estava dentro da cova. E quando o anjo do Senhor está ao nosso lado, meu irmão, é tremendo. Nós enfrentamos, batalhamos, lutamos contra as hostes espirituais. Por isso que eu digo, precisamos estar revestidos. Precisamos estar revestidos, meus irmãos, de toda a armadura de Deus. Porque Davi está falando aqui no Salmo 34, quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. É isso, meus irmãos. Boca fechada. Se nós procurarmos fazer como Davi, ele diz: vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi estava exatamente ensinando o temor de Deus, meus irmãos. Davi estava tentando ensinar a nós também que esta palavra é para edificar as nossas vidas. O Espírito Santo, usando a boca de Davi: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta do mal. Olha que tremendo, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Proferimos tanta coisa, falamos tanto engano. A única coisa que é real e verdadeira, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nós precisamos habitar na terra e fazer o bem. Meus irmãos, se nós não podemos abrir a nossa boca para levar uma edificação ou alguma coisa realmente certa, honesta,
nós não devemos nem falar. Aquele que realmente fala do engano. Hoje, há muita situação que os homens começam a inventar, é cada um passando uma notícia para cá, para lá, até no mundo gospel aí, informação que não é verdade. Aí você está usando o engano, meu irmão. Tem coisas que aquilo que os nossos olhos viram, que nós testemunhamos, muitas coisas, mas quando nós não vimos e dá com ouvidos, meus irmãos, para o mexeriqueiro, meus irmãos, nós não podemos ser instrumento do engano e nem podemos ser realmente essas pessoas que passam todas as informações compondo o engano. Nós precisamos tomar cuidado do que nós falamos, meus irmãos. O mexeriqueiro, a fofoca, meus irmãos, destrói as almas, destrói as vidas. Você vê que há uma coceira no ser humano. Há uma coceira, meus irmãos. Daqui a pouco ele vai na casa dos pais, daqui a pouco vê o cunhado, a cunhada, daqui a pouco sai e começa a compor o engano. Começa a falar mal, meus irmãos. Ou vai na casa de alguém, daqui a pouco sai e começa a falar mal. Até porque tem algum sentimento, né, meu irmão? Todo sentimento que a pessoa tem, ou um sentimento de inferioridade ou de inveja, isso realmente acaba querendo desprezar os outros. Então nós precisamos tomar cuidado e vigiar, meus irmãos, não deixar nenhum sentimento. Nós temos que tirar os sentimentos do nosso coração. Quando alguém realmente está mais próspero, ou tem uma situação, ou fala até alguma coisa para nós, tentando nos machucar, nós não vamos sair revidar, vamos sair e falar da glória de Deus, da palavra do Senhor. Amém? No próprio Salmo 3, Senhor, tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercarem. Levanta-te, Senhor, salva-me, pois feriste a todos os meus inimigos. Amém? Vamos parar por aqui. O salmista aqui, meus irmãos, ele está vendo uma situação. Muitos inimigos, ele diz assim, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, é o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Como a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Olha que tremendo. Meus irmãos, nós temos que ter paz. Um homem que tem paz de espírito, um homem realmente que tem paz na sua vida, meus irmãos, ele tem que estar dormindo. Você vê que, eu digo que as pessoas estão tribuladas por nada. O salmista poderia até ter um motivo de não dormir, porque eram muitos adversários. Chega um momento que ali havia exatamente perigo de vida. Os adversários, como Davi, estava sendo procurado como um cão morto, meus irmãos. Vivo ou morto, ele estava sendo procurado. E havia exatamente muitos homens procurando Davi. Porque Saul colocou ali praticamente o exército dele para achar Davi de todo jeito. Mas o Senhor o guardou. Então imagina um homem que está debaixo desta opressão. Imagina que alguém está te procurando vivo ou morto. Meu irmão e minha irmã, você conseguiria dormir? Eu digo, Davi conseguiu dormir. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. O que está tirando a sua paz? Não é normal, meus irmãos, não é normal as pessoas ficarem tribuladas, não. Vocês têm que ter essa paz do Senhor no seu coração. A paz do Senhor, não pode ter tribulação mais dentro dessa casa, dentro desse lar, na sua vida. Temos que realmente colocar todos os nossos caminhos na mão do Senhor, confiar nele, precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração.
Amém? O livro de Provérbios 3 diz: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha que tremendo. Nós temos aqui a palavra de Deus, ela nos traz o quê? A bênção. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor é uma certeza se nós cumprirmos aquilo que a palavra está. Agora, por que as pessoas realmente não estão conseguindo ter uma vida de paz? A palavra é: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí que está. Davi estava dizendo lá no Salmo, amém, que nós estamos 34, que se os homens querem ter anos de vida e paz, tem que ter temor de Deus. E eu digo, toda tribulação está dentro dos sentimentos do homem. É falta de libertação, meus irmãos. As pessoas não entendem o que é ter libertação. Temos que ser libertos desses sentimentos, meus irmãos, que fazem toda hora nós fracassarmos. Eu digo, a angústia, a tristeza, o vazio, a insônia, meu irmão, que as pessoas não param de tomar medicamento para dormir. Tem alguma coisa que precisa ainda ser movida dentro de você. Você tem que ter paz. Imagina que Davi, com toda aquela perseguição, ele não tinha nenhum calmantezinho. Talvez ele poderia ter tomado algum vinho naquela época para dormir mais fácil. Mas não, ele disse que orou ao Senhor e dormiu, e o Senhor o sustentou. Olha que tremendo, olha que tremendo. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ele confiou, ele orou, aleluia, ele clamou e creu. Por quê? Se nós realmente orarmos com fé, Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, não duvidando. Amém? Eu digo que tudo que você pedir, meus irmãos, pedir sabedoria, pedir realmente para que Deus mova nos nossos sentimentos. Nós precisamos mover para Deus tirar de dentro de nós isso realmente que tem tirado a nossa paz, essa inquietação que está dentro da sua alma, esse vazio. Meus irmãos, essa insônia, precisamos. Provérbios 3 é tremendo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Agora, nós precisamos também nos examinar, meus irmãos, precisamos nos examinar. Será que eu tenho sido uma pessoa realmente idônea? Será que eu tenho respeitado o meu próximo? Será que eu tenho dado honra às pessoas? Meus irmãos, será que realmente eu sou uma pessoa participante da obra de Deus, do corpo de Cristo, meus irmãos? Nós precisamos estar envolvidos. Nós vemos que Davi estava ali no Salmo 34, chamando ali os irmãos para que ele ensinasse o temor do Senhor. É tremendo a comunhão. Nós precisamos ter essa comunhão, o prazer de estar com o corpo de Cristo orando, meus irmãos. Aleluia. É necessário nós estarmos envolvidos, ouvindo a palavra de Deus em todo momento. Livro de Provérbios 3, meu irmão, medita nele. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É um complemento exatamente à palavra de Deus, meu irmão. Ela vai mudar o seu coração, porque eles vão aumentar os teus dias e te acrescentarão anos de paz, de vida e paz. E não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço. Ó, uma coisa que nós precisamos entender. Davi falou ali de nós nos apartarmos do mal, da nossa língua falar engano. Mais uma vez aqui, não desampare a benignidade e a fidelidade. Duas coisas que andam junto, benignidade e fidelidade, né? As pessoas realmente, nós estamos aqui para viver, para fazer o bem, meu irmão. Habita na terra e faça o bem. E a fidelidade, ser fiel em tudo. Nós precisamos ser fiel com a palavra, meu irmão. Sabe que a palavra, quando você realmente propõe alguma coisa, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, fidelidade. Ser fiel no casamento, ser fiel com aquilo que você faz, com o contrato, meus irmãos. Então, quando você tem a fidelidade, quando realmente você dá uma palavra, quando você assume o compromisso, quando você realmente, olha, vamos orar junto, olha, vamos estar junto, olha, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto, aleluia, olha, é fidelidade. Porque as pessoas falam da boca para fora,
Olha, vamos fazer junto sim, daqui a pouco some. Olha, vamos sim, vamos lá, vamos aqui. Fiel. Deus tem uma palavra fiel. Toda palavra que sai da boca de Deus, Ele cumpre. E Ele quer que nós também temos essa fidelidade. Será que as pessoas estão sendo fiéis, meus irmãos, naquilo que elas falam? Nós precisamos ter essa fidelidade. Realmente, como diz aqui, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Meus irmãos, benignidade e fidelidade tem que estar pendurada no pescoço e na tábua do coração, meus irmãos, para a gente realmente viver desse jeito. E achará o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Não é tremendo? Porque as pessoas vão falar, ali tem um homem realmente benigno. Olha, um homem fiel. Olha, aquela irmã é fiel, meus irmãos. Aquela boca não sai engano. Aquela mulher fala e cumpre, aquele homem fala e cumpre. Meus irmãos, porque essa variável meus irmãos. As pessoas falam, não, vamos, daqui a pouco muda de ideia. Não, vamos, muda de ideia. Meus irmãos, não, passa de manhã. Não, vai a outra, vai lá. Mas a palavra do Senhor diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mais uma vez aqui, aparta-te do mal. Meus irmãos, nós temos que nos examinar. Ver se nós estamos fazendo alguma coisa ainda maligna, meus irmãos. Pastor, eu pago minhas contas, não engano ninguém, faço tudo. Mas às vezes, meus irmãos, ainda estamos... Porque o pecado ainda é a língua, meu irmão. A língua fala demais, a língua difama, meu irmão. A língua difama, fala mal. Nós precisamos vigiar essa língua, meus irmãos. A língua fala mal do esposo, a língua fala mal da esposa, a língua fala mal dos filhos, a língua fala mal do pastor, a língua fala mal de todo, meus irmãos. Precisamos tirar, aparta do mal, meus irmãos. Se você realmente é um cristão e nós vemos que as pessoas estão usando de engano, nós temos que se apartar, meus irmãos. Tudo que é errado, nós temos que sair, meus irmãos. Porque o homem de Deus, a palavra do Senhor diz, aquele que professa o nome do Senhor aparta de toda iniquidade, toda injustiça. Nós precisamos nos apartar de tudo que é injustiça, meus irmãos, de tudo que é errado. Nós não podemos mais se deter no caminho dos pecadores, meus irmãos, nem estar junto com os escarnecedores. Nós precisamos realmente andar com Deus, meus irmãos. Precisamos andar com aqueles realmente que vivem a palavra de Deus, que estão vivendo para fazer o bem para as pessoas. É com esses que nós temos que andar, meus irmãos. Temos pessoas que estão no mundo, que são ímpios, que são gentios, mas a nossa comunhão, meus irmãos, o fato de você comprar alguma coisa, vender alguma coisa, ou até trabalhar, desde que você não tenha comunhão, mas aquele que diz ser cristão, meu irmão, aquele que diz que é cristão e ainda for idólatra, for beberrão, for maldizente, que anda na prostituição, o apóstolo Paulo diz assim, com esses nem andais e nem comais. Porque, meus irmãos, se como cristão eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus, aí eu pego um outro que fala que é irmão também, que está na igreja, mas ele está escandalizando o evangelho, está se prostituindo, porque todos lá fora vão falar, pô, mas aquele cara lá é cristão, é evangélico, ele está lá se prostituindo, ele está mal mentiroso, ele engana, ele fala mal de todo mundo. Meus irmãos, usa de engano com todo mundo. Meus irmãos, é muito mais pesado para aquele que já ouviu a palavra e anda deste jeito, meus irmãos, do que aquele que não conhece a palavra ainda. Eu digo, nós precisamos como igreja, meus irmãos, se a igreja hoje, se os irmãos hoje estivessem consertando, repreendendo aqueles que estão errados, a igreja estaria muito diferente, meu irmão. A igreja tem o dever. A palavra diz, se você vê o teu irmão no pecado, nós precisamos ir até ele realmente e expor
os seus erros na palavra de Deus, meus irmãos. Não cabe a nós aqui pegar o erro do irmão e sair fazendo fofoca. É pior ainda. Se você às vezes vê o teu irmão fazendo algo, vai lá, você e ele, repreende ele, fala: irmão, olha o que você está falando, está fora, você está fazendo coisas abomináveis à palavra de Deus, a Deus, sem temor. Nós precisamos exatamente chegar. O pior, meu irmão, é quando você vê o teu irmão no erro e você vai lá, sobe em cima do prédio e berra para todo mundo ouvir. É como você pegasse um saco de pena, subisse em cima do prédio e soltasse um saco de pena. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a língua, nós precisamos tomar cuidado. Olha, nós precisamos sim corrigir aqueles que estão no erro. O salmista estava ali no Salmo 34, amém? Corrigindo exatamente aquelas vidas. Meninos, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E ele começou a dizer: aparta-te do mal. Nós vemos que nós temos a palavra, do mesmo jeito que eu tenho a palavra para pegar, para orientar a igreja, para orientar todos. Cada um de nós tem o dever de ir ao seu próximo quando está no erro, com amor, expor. Agora, quando o irmão, meus irmãos, não quer nada de conserto, não quer nada, meus irmãos, então, quando ele já está realmente fora da igreja, ou quando está na igreja ainda, às vezes você está num outro ministério, ou está numa outra coisa, a palavra diz para a gente chamar uma outra testemunha e realmente tentar corrigir o irmão. Se ele não aceitar, e se leva ao pastor da igreja. E aí fica mais pesado. Se o pastor falar para ele, então ele expõe o caso à igreja. Nós temos, pastor, não pode julgar. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para corrigir. Julgar é outra coisa, meus irmãos, tá? Julgar é outra coisa. Então, a correção sim, não podemos ter ninguém pecando dentro da igreja, meu irmão, sem nós não falarmos nada. Nós temos esse dever sim. A casa do Senhor é um lugar exatamente de Deus, de pessoas realmente que estão ali para a santidade. Os pecadores entram na igreja, meus irmãos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aí. Nós temos que pregar o evangelho, a doutrina, para que as pessoas saiam do pecado, saiam do engano. Agora, meus irmãos, ainda que todos estejam pecando aí fora, ainda que todos nós estamos vivendo tempos trabalhosos, meus irmãos, todo mundo virou gospel evangélico, mas poucos viraram discípulos. Discípulos poucos, um monte de crente, um monte de gospel, um monte de evangélico, mas discípulos pouquíssimos. Então, nós temos que ser discípulos, meus irmãos, discípulos de Jesus, é isso. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Jesus, amém? Nós temos que andar como ele andou. Pastor, mas só Jesus Se nós observarmos os mandamentos, vamos ter aflições, vamos ter luta, mas o Senhor vai nos conduzir em paz. O Senhor vai nos conduzir em paz. É tempo exatamente de tomar o jugo do Senhor. O jugo do Senhor é a sua doutrina. Você precisa viver, porque quando você viver a doutrina do Senhor, meu irmão, ela estiver no teu coração, quando você realmente estiver andando, meus irmãos, com a benignidade e a fidelidade em todos os seus caminhos, meus irmãos. Pastor, é difícil. Não é difícil não, minha irmã. Aleluia. Nós temos que nos esforçar exatamente para andar nessa doutrina, porque quando nós clamarmos a Deus, meus irmãos, é esse que é o importante. Mais importante, o clamor, porque o clamor, ele sobe direto, porque Davi, quando clamava, meu irmão, subia direto. E nós também, meus irmãos, quantas vezes nós oramos e Deus responde na hora, aleluia, Deus se revela, Deus nos enche, é tempo de mover, aleluia, é
tempo exatamente de andar nessa unção espiritual. É tempo exatamente de estar adornado de toda esta paz de Deus dentro dos nossos corações. É tempo de tirar todo sentimento que tem dentro do coração, todo vazio, toda angústia, toda tristeza, toda murmuração. Nós precisamos toda essa ansiedade, porque o Senhor vai tirando toda esta inquietação, e nós vamos orar por esta palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha, que o Senhor te renova. Em nome de Jesus oramos para aqueles que estão enfermos, meu Pai, que toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, seja neutralizado da sua vida, que o Senhor realmente te conceda o entendimento e o discernimento para que você se enche exatamente desta benignidade, desta fidelidade, e que o Senhor venha realmente guardar, aleluia, o seu sono. Glória a Deus, porque o Senhor te guarda enquanto você dorme, o Senhor vai agindo enquanto você dorme. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.